Queridos, vamos falar nesta manhã algo da parte de Deus, como eu falei. Quero tomar como base nesta manhã o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 2, o versículo de número 8. E estaremos meditando nesta manhã, nessa porção, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Aonde você estiver, e se puder compartilhar conosco, fica à vontade, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então, esta é a palavra nesta manhã. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, nós fomos chamados também para sermos testemunhas de Jesus. Então, dentro desse contexto de testemunhar, nós precisamos pensar algumas coisas nesta manhã. Primeira coisa que nós devemos pensar é quem foi que proferiu esta palavra, e até usando este verbo no futuro, mas no imperativo do verbo também, sereis ou ser-me-eis em algumas traduções, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e aí por diante. Ou seja, quem proferiu e para quem proferiu? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ora, nós somos igreja do Senhor, nós somos povo do Senhor Jesus e estamos aqui diante de uma, por que não dizer, ordenança sua, uma palavra imperiosa, uma palavra que vai demandar uma obediência, ou é uma afirmação certa que ele está fazendo, tipo como profetizando algo que vai acontecer, como também nos mandando assim proceder. Ou seja, testemunhar. E testemunhar, queridos, você quando fala em testemunhar, não é como muitas das vezes nós pensamos que testemunhar tem alguma coisa a ver com o aspecto do exterior, estereótipo das pessoas. Tem muita gente que se preocupa quando se fala em testemunhar, a sua mente se reporta diretamente ao jeito de andar, aos trajes, às vestimentas, a alguma postura, né, alguma questão estereotipada que as pessoas têm do crente. Ah, porque o crente não fala isso, não veste isso, não come isso, essas coisas. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo não estava nem pensando nisso neste momento. Eu tenho certeza disso, até porque o texto é muito claro. Ele está se despedindo da igreja. Aqui é o Senhor Jesus Cristo ressurreto, finalizando o seu tempo de 40 e poucos dias aqui na terra, e já está em véspera ali. Depois dessas palavras, ele vai ascender aos céus, vai retornar para a glória de onde ele veio. Então ele está nas suas últimas palavras mesmo. E ele está realmente pensando na expansão do evangelho. Ele está pensando no continuar ou na continuidade do seu ministério, que agora estava diretamente ligado ou diretamente colocado nos ombros dos apóstolos, nos ombros da igreja, que dariam essa continuidade posteriormente. Então, Jesus Cristo estava pensando no aspecto da expansão, da proclamação do evangelho, quando ele falava em testemunhar. E em outro aspecto, a questão de testemunhar, é que ninguém pode ser chamado para testemunhar daquilo que não viu, daquilo que não ouviu, daquilo que não sabe. Então, uma fiel testemunha é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que viu ou ouviu alguma coisa referente ao assunto. No sentido da expansão do evangelho, Jesus Cristo, ele lá em Mateus capítulo 28, ele manda que a igreja
Vá por todo o mundo, que pregue o evangelho a toda criatura, que batize as pessoas, tornando-as discípulas dele. E diz mais assim, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos falei. Ou seja, Jesus Cristo agora está como que dizendo, agora testemunhem isso, sejam testemunhas disso. Vocês ouviram o que eu falei, vocês ouviram os meus ensinos, vocês viram os milagres que eu fiz, vocês estavam lá, vocês acompanharam, vocês estavam de perto, vocês sabem, então vocês digam para as nações. Então, queridos, se nós formos a considerar este aspecto do testemunhar, o fato de que a fiel testemunha, o testemunho verdadeiro é realmente daquele que presenciou o fato e etc., nós vamos ver, queridos, que existem muitas falhas nos tempos atuais, quando nós vemos pessoas falando de Jesus, algo que não ouviu. Então tem pessoas por aí afora que muitas das vezes dizem coisas a respeito de Jesus que Jesus não falou, que Jesus não fez. Então essas pessoas são realmente a falsa testemunha. A testemunha falsa não é um testemunho acerca de Cristo fiel, verdadeiro, digno de aceitação. Nós, como igreja do Senhor, para não correr o risco, e é assim que nós ensinamos aqui na Igreja Batista, para não correr o risco de você errar, seja testemunha partindo da premissa de si mesmo. Se você não estava lá há 2000 anos e não viu tantos fatos, se você não tem conhecimento de certos fatos que já estão registrados na Bíblia, então, neste sentido, ao falar de Jesus, fale aquilo que Jesus fez na tua vida. Partindo desse princípio, todos nós poderemos e seremos úteis no quesito de testemunhar. Como testemunhas fiéis, todos nós poderemos estar capacitados, úteis para cumprir este propósito, para cumprir este ministério que Jesus falou. Jesus quer que realmente nós digamos para as nações. E ele disse, comece em Jerusalém e depois percorra a Judéia, Samaria e vá aos confins da terra, falando ao meu respeito, falando aquilo que vocês viram, que vocês ouviram e as coisas que vocês têm conhecimento que de fato ocorreram. Então, amados, muitas das vezes nós não temos o conhecimento bíblico. Tem pessoas, às vezes, analfabetas, que não conseguiram ler a Bíblia Sagrada para extrair dela o conhecimento dos fatos. Essas pessoas, elas ficam refém do ouvir, mas a Bíblia diz que a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. E estas pessoas, ao ouvirem de outras pessoas que estão lendo, elas também aprendem. Então, mesmo que elas não foram elas que extraíram o conhecimento da palavra, mas elas acreditam no conhecimento que o outro está lendo, e aquilo é guardado no coração, e ela pode também testemunhar disso. Você pode testemunhar, mesmo sem ter sido você que extraiu da Escritura, através de uma leitura, através de um estudo, mas você ouviu que alguém fez isso, que você acompanhou o processo da leitura, digamos numa escola bíblica, digamos na igreja, quando o pastor ou quando o pregador ali esmiuçou a palavra de Deus naquele conteúdo, você, ao ouvir isso, você também torna-se capaz de ser uma testemunha. Então, precisamos, ao sair dos cultos, depois de uma pregação, depois de uma escola bíblica, depois de uma explanação da palavra, ao tomar conhecimento desses fatos, precisamos multiplicar isso, colocar na internet, colocar no Facebook, no WhatsApp, espalhar esta palavra em todo o mundo. Hoje nós temos acesso à tecnologia e muitas das vezes perdemos tanto tempo com bobagem, com besterol nas redes sociais. E aquilo que é mais importante, muitas das vezes nós nos furtamos e estamos devendo, estamos em dívida com o Senhor, porque Ele disse que nós deveríamos testemunhar.
e deveríamos fazê-lo em todo o mundo. Quando ele usa o contexto de Jerusalém até os confins da terra, nós podemos assim abranger o mundo todo. Em todo o planeta, seja minha testemunha. Abrindo aqui agora um parêntese, querido, e vou até tomar uma aguinha. Nós não somos leigos no sentido de que existem outras fés, existem outras religiões e algumas, inclusive, que não estão, digamos assim, atreladas aos ensinos de Cristo, né? Não só existe a igreja cristã no mundo, existem outras igrejas, outras religiões de matizes africanas, asiáticas e, enfim, de diversas outras matizes. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que a gente, enquanto cristão, um cristão bíblico, nós entendemos que você tem todo o direito de exercer a sua fé, de praticar a sua fé na religião que você está. Mas isso não lhe impede de ouvir o Evangelho de Cristo. Essa é a questão. Esse é o ponto. Embora que nós sabemos que em alguns países, inclusive os países comunistas, eles fecham esta possibilidade. Para que as pessoas que já têm a sua fé religiosa não possam receber outra abordagem de outra religião, para que eles não fiquem ali querendo migrar para outra religião, para que eles não venham a haver esse processo que chama-se de conversão, ou seja, se converter em outra religião. Então eles proíbem, né? Inclusive a Coreia do Norte é campeã nisso, né? Fechadíssima. Ali é terrível, ali é uma coisa a ser estudada pela NASA. O caso é grave ali na Coreia do Norte. Mas enfim, queridos, o que nós estamos querendo dizer aqui, você que me escuta, você que me vê, talvez a sua fé seja diferente, talvez a religião que você pratica seja diferente, mas não feche a possibilidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe por quê? Primeiro, vou lhe dizer por quê. Primeiro, porque Jesus, ele manda que se anuncie a você. Quando Jesus Cristo vem dizer, preguem em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra, já existia religião nessas cidades, nesses lugares. E até quando se fala o contexto de confins da terra, ou seja, viajando por esse planeta, quantas religiões não já existiam nesse tempo? Né? Então Jesus, ele não é bobo, Jesus sabia que tinha essas religiões. Alguém poderia dizer para ele, mas Senhor, e as pessoas não já têm religião? O que nós vamos dizer para essas pessoas que têm religião? Aí, sabe o que é que ele manda dizer? Diga o que você viu que eu fiz. Diga o que você ouviu que eu falei. Fale a respeito do que você sabe ao meu respeito. Fale daquilo que você aprendeu de mim. Jesus Cristo disse, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, nós precisamos dizer para as pessoas, guardem os ensinos de Jesus. Olha, se você tem uma religião que na sua religião Jesus não é nem citado, abra um particular aí. Comece a falar de Jesus, aprenda sobre Jesus, que eu creio que a sua vida ela vai se transformar. Na verdade, este planeta, ele precisa de Jesus. O planeta, e como eu me refiro, não é a parte natural desse planeta, mas as pessoas que habitam nesse planeta. Apenas o cristianismo, ele tem as respostas para as grandes indagações da humanidade. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Tudo isso é respondido à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Conhecendo as Escrituras, você encontrará essas respostas e você precisa dessas respostas para que haja um complemento no seu ser. Todo homem ele é vazio sem essas informações. E quando nós completamos essas informações, quando nós
respondemos esses grandes questionamentos, nós nos completamos. Esse vazio, ele só se realiza em Deus. E é em Deus, através das Escrituras, que nós completamos este ciclo da nossa vida. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida vazia, porque faltam a compreensão desses questionamentos que são profundos, que são antigos, mas que só Jesus Cristo traz luz para essas grandes interrogações da humanidade. E é por isso que ele, sabendo disso, ele disse: vá para o mundo todo, vão ao mundo todo, vão e espalhem esta luz do Evangelho sobre as pessoas, que isto vai iluminar o caminho de muita gente. Inclusive você que me escuta e me vê nesta manhã, você pode realmente ter o seu caminho iluminado se você abrir o teu coração, se você abrir o teu ouvido para o Evangelho do Senhor. Então, queridos, testemunhar tem a ver com tudo isso, com a proclamação do Evangelho, com a expansão do reino de Deus. Nós também precisamos aprender, querido, que Jesus Cristo, ele como Senhor, ele compreende muito bem o porquê de nos enviar e o porquê de se utilizar de cada um de nós. Lá em João, no capítulo 20, lá no versículo 21, né, fala acerca da seara que é grande e dos ceifeiros que são poucos. Note que quando Jesus Cristo passa esta incumbência para a igreja, naquele período ali, segundo a pesquisa de historiadores, havia em média 120 cristãos, ou seja, era uma proporção ali dos 12 apóstolos, que até então, nesse momento aqui, estava apenas com 11, né, porque Judas já havia se suicidado, né, os apóstolos estavam com 11, e mais alguns irmãos que, somando todos ali, dá aproximadamente 120 pessoas, que eram os que estavam ali no cenáculo, no período de Atos, lá no capítulo 2, aonde o Espírito Santo vem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando Jesus Cristo dá esta incumbência, ele já sabia das limitações da igreja. Por isso que nós não podemos entender que era só para aquele tempo esta mensagem, esta incumbência, mas que esta incumbência está em voga para sempre, porque aquela comunidade pequena, naquele jeito e naquela época, com a cultura, com a falta da tecnologia, né, como nós conhecemos hoje, como aquelas pessoas conseguiriam expandir o Evangelho até os confins da terra, sem transportes, sem dinheiro, sem a tecnologia, sem energia, sem internet, sem nada disso. Então, queridos, na verdade, esta palavra está muito mais que atual para nós hoje. Hoje nós temos realmente este poder em mãos para veicular este evangelho por todo o mundo. Até nesses lugares ditos fechados, como Coreia do Norte, nesses lugares assim, eles não podem impedir um sinal de internet, por exemplo. Eles podem impedir, talvez, de que as coisas saiam para o ambiente das vias públicas, né, ali. Mas quantas pessoas têm seus celulares e os seus celulares captam um sinal de internet e eles podem, mesmo ali, receber as informações necessárias para conhecer o Evangelho através de um telefone, através de um computador, através do sinal de internet. Então, é muito importante entendermos isso, que precisamos, na verdade, testemunhar. Não podemos nos furtar desta ideia. Então, já tem muitas pessoas por aí que levantam, como eu falei, uma interpretação errada acerca de testemunhar, mas que nós sabemos exatamente que testemunhar é falar daquilo que nós ouvimos e vimos. E esse nosso testemunho, ele pode levar a salvar vidas. Existem até alguns versículos que eu gostaria de ler para você aqui nesta manhã. Lá em Tiago, capítulo 5, na carta de Tiago, capítulo 5, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, para você ver como é. Capítulo 5
e o versículo de número 20 diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, ele salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha, queridos, a importância do testemunhar, ela é de suma importância. Por quê? Porque é através do argumento não pessoal, mas o argumento do evangelho. É através de você passar para uma pessoa que está numa vida de pecado, ou que é o pecador natural, como nós chamamos, aquele que nasceu no pecado. Ele pode não ser um assassino, pode não ser um prostituto, pode não ser um devasso, mas naturalmente o homem nasce pecador. Naturalmente ele nasce, como diz lá em Romanos, destituído da glória de Deus, e ele carece da glória de Deus. Então é necessário que Deus manifeste a sua salvação também para esta pessoa. E nós somos os garçons, nós somos os obreiros, os serviçais de Deus, que levamos ali o cardápio de Deus para estas pessoas, para eles poderem escolher ali aquilo que querem receber de Deus. E nesse contexto salvífico, as pessoas que estão em pecado, a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que a recompensa do pecado é a morte. Então você não pode conviver com pessoas que estão numa vida de pecado e não testemunhar para elas. Então nós precisamos testemunhar para essas pessoas, dizendo que através do evangelho elas podem obter a cura desta enfermidade espiritual que assola a nossa vida espiritual, que leva à morte. A recompensa do pecado é a morte. E por isso que Tiago vem dizer que quando nós conseguimos converter alguém, ou seja, participar deste processo de conversão, que é um trabalho em cooperação do Espírito Santo com as Escrituras e comigo, o pregador, com você, o pregador, o evangelista, o missionário, o serviçal de Deus. Nesta cooperação, aquela pessoa ela pode aceitar o evangelho, aceitar Cristo como Salvador de sua alma, e ali aquela pessoa fica livre de morrer. Então, ela ser libertada da morte e ela ser, como nós os chamamos comumente, de salva. Ela pode se tornar uma pessoa de um estado de condenado à morte a uma pessoa salva, inclusive sem culpa mais. Ali, naquele momento, diante da confissão dela a Cristo Jesus, a Bíblia diz que os seus pecados são apagados. Então, sendo apagados, a pessoa fica inimputável mais, ela fica sem a possibilidade de sofrer mais nenhuma condenação. Então, por isso que nós usamos o termo salvo no presente com muita alegria, com muita convicção. Lá em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Agora já, ou seja, no tempo de agora, no tempo presente, na hora que a pessoa passa por esse processo de ter os seus pecados apagados, de ter a sua vida espiritual ali renovada, restaurada, o apóstolo Paulo diz, agora, pois, já não há mais condenação. As pessoas que agora estão em Cristo Jesus, você pode estar numa religião, mas você estando numa religião em si mesma, ela é impotente para te salvar. Mas em Cristo Jesus, aí sim você pode salvar, porque Cristo tem todo o potencial salvífico e, aliás, ele é o único que tem. Ele diz, eu sou a porta, não é uma porta, eu sou a porta. Quem passar por mim será salvo. O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, aponta para Jesus e falando para as pessoas acerca de Jesus, ele diz que só existe um nome pelo qual importa que a humanidade seja salva. E ele cita o nome deste nome e diz, Jesus Cristo de Nazaré. O único nome, ou seja, é a única porta. E Jesus Cristo mesmo, falando de si mesmo, lá em João capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele aponta para si mesmo. Ele se apresenta como o único caminho, a única verdade e a própria vida, ou seja, quem está
prestes a morrer, condenado por seus pecados, encontra vida em Cristo Jesus. E nós somos chamados a testemunhar disso. E não podemos nos calar, queridos. Porque nós podemos salvar vidas. Quantas pessoas sonham, né, desde criança, a ser bombeiro, né? Outras crianças, quando na sua fase bem infantil, pensam em ser um super-herói, né? Pensam em ser... eu mesmo, quando era menino, né, no meu tempo, não tinha a internet, não havia essas coisas, digamos, essa tecnologia da informática. Então, a nossa tecnologia eram os gibis. Eu sou do tempo, né, do gibizinho. Eu sou do tempo do clube de gibi que nós tínhamos lá na nossa casa, lá na rua São Luís, né, lá em Nova Brasília. Ali nós tínhamos o clube do gibi e nós tínhamos várias revistinhas de gibi que as pessoas traziam e podiam pegar emprestado e tal. E ali nossas informações era ler as revistinhas dos super-heróis. E a gente sonhava em ser, quem sabe, um super-homem, né, um Homem-Aranha, que eram os heróis que defendiam a sociedade, que salvavam a vida das pessoas. Mas salvação, nesse sentido, é uma salvação temporal, uma salvação que hoje os nossos grandes heróis, nossos super-heróis hoje, são as polícias, são as forças armadas que estão aí para nos socorrer, intervir nessas causas para nos salvaguardar, e também a nossa briosa, o Corpo de Bombeiros, nosso briosa instituição do Corpo de Bombeiros, que fazem esta função. Mas vejam, queridos, que aqui nesse texto, só aqui nesse texto de Tiago, nós podemos também ser heróis, porque nós vamos cooperar para que vidas sejam salvas. E quando Jesus Cristo nos manda testemunhar, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra, também ele está também ali formando ou iniciando, eu não vou nem dizer assim, uma igreja de pessoas boas, mas uma igreja de super-heróis. Inclusive poderosos, e eu vou mostrar no texto que nós lemos. Os grandes super-heróis poderosos, porque todo herói precisa de um superpoder. Todo herói precisa, né? O super-homem, ele tinha aquela capacidade de as balas virem e batiam nele e não penetravam, né? E o Homem-Aranha tinha lá outros poderes e tal. E nós, enquanto heróis da fé, né? Se você for olhar a lista dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, você não vai encontrar o seu nome. Mas se nós considerarmos de um ponto de vista espiritual que o livro de Hebreus ainda está sendo compilado nos dias atuais, e que aquela lista, ela não tem um ponto no final, mas ela tem uma vírgula, nós poderemos acrescentar inúmeros heróis da fé, que ainda estão em voga, em atuação nos dias de hoje, e que são pessoas que estão aí a salvar vidas, a guiar o povo no contexto da vida eterna, desviando as pessoas de uma condenação eterna, desviando as pessoas desta morte terrível que é a segunda morte, que é uma morte que não há como haver ressurreição. Depois desta morte, não há mais o que ser feito e as pessoas ali estarão mortas eternamente. Essa segunda morte é terrível. Essa primeira morte que haveremos de passar, ela será vencida. Haverá a ressurreição e todos haveremos de ressuscitar. Mas essa segunda morte, ela é realmente terrível. E estando nesse contexto, ainda hoje, de muitas pessoas que nós sabemos, aquelas que não puderam, que não tiveram acesso a Cristo, que não colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor, que não estão sendo discípulos de Jesus, essas pessoas não têm acesso a esta salvação. Infelizmente, você pode ter acesso a uma religião bonita, você pode, na sua religião, ter uma prática bem inteligente, ter filosofias bem profundas, você pode sentar, aprender conhecimentos muito sábios,
Mas, infelizmente, quando você morrer, você não tem consistência alguma para a salvação, porque a salvação não reside na religião em si e nem nos ensinos lá ensinados, porque são ensinos humanos. A salvação, ela reside em Cristo. Quando Deus planejou salvar o homem desta condenação eterna, ele usou um meio, e o meio chama-se Cristo. Por isso que lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o homem de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira que o homem não consegue escrever. Não há uma palavra no dicionário capaz de escrever de que forma foi este grande amor de Deus. Mas quando ele fez isso, ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Então apenas os que creem em Cristo, apenas os que creem em Cristo. E esse ensino não é algo que eu inventei. Nós apenas explicamos isto às pessoas. E isto foi uma decisão do Pai eterno. Então você que crê em Deus, na sua religião, com certeza, talvez você que está me ouvindo diga, não, lá nós não adoramos Cristo, nós adoramos apenas a Deus. Então saiba, foi este Deus que você diz adorar aí, que criou, que inventou, que planejou, que idealizou este projeto de enviar não apenas os serviçais como ele tinha no passado, os seus profetas, aqueles que ele levantou, mas de enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Então, você que crê em Deus, lembre-se desse conselho de Jesus. Jesus lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele falando já também a respeito do céu, falando das moradas celestiais, ele diz uma palavra que é importante nós pensarmos e colocarmos nesta manhã. Ele diz, credes em Deus? Credes também em mim. Então você que crê em Deus apenas, você que diz, não, eu só creio em Deus. Esse negócio de Jesus, esse negócio de isso, aquilo, outro, não, eu só creio em Deus. Você pense nisso. Creia em Deus, continue crendo em Deus, mas creia também, então essa palavra também, isso vai associar Jesus Cristo à tua fé. Você não pode crer em Deus apenas. Sabe por quê? Jesus Cristo ele vai explicar isto, bem claro, lá no capítulo 14, no versículo 7. Quando ele fala a respeito de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida, ele diz, ninguém, guarde esta frase, ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Ninguém chega em Deus. Você pode hoje orar para Deus. Você pode hoje estar fazendo parte de uma religião que crê em Deus. Mas se você não usar Jesus como meio para estar intermediando as suas orações a Deus, você não consegue fazer com que as suas orações cheguem em Deus. E por fim, olha só, se as suas orações não chegarem em Deus, como você também chegará nele? Porque salvação, o que é salvação? É um dia você terminar o seu tempo de vida aqui, a vida terrena, a vida material, e depois você descansar num lugar que é o lugar, casa de Deus, é onde Deus está. Então nós precisamos almejar isto, viver uma vida a qual esta vida nos prepare, nos capacite para estar com Deus. Agora perceba, como fazer isso? O único meio é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é a ponte. Não existe outro nome. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É a porta, é a ponte, é o caminho, é só através de Jesus. Nós não estamos dizendo para você esquecer a sua fé em Deus, mas nós estamos dizendo que a sua fé em Deus depende de você associar também a sua fé em Cristo Jesus. Porque você associando, você vai com certeza chegar em Deus. E você já tem poder para isso, porque Jesus Cristo diz que nós receberíamos o poder, e este poder é o Espírito Santo. Por isso que eu falava que todo herói tem um superpoder, e nós como heróis que estamos testemunhando, pretendendo salvar as vidas, nós temos o poder que é o Espírito Santo. Não existe super-herói sem poder.
Então, do ponto de vista espiritual, também, nós recebemos este poder e temos o Espírito Santo. Então, vamos abrir nossa boca, igreja, vamos falar de Jesus para as pessoas. Quem sabe uma pessoa hoje pode ser salva e basta a salvação de uma pessoa para que aconteça uma grande festa no céu. Que Deus abençoe, queridos, que Deus aplique esta palavra no coração de todos. Eu agradeço a audição, agradeço a audiência de todos os nossos ouvintes, dos nossos internautas. Que Deus abençoe a todos. Convido você a estar conosco em nossos cultos aqui na Igreja Batista, toda quinta e todo domingo, 7h30 da noite. E agora também com Escola Bíblica às terças-feiras. Então, terça, Escola Bíblica e cultos de adoração e louvor às quintas e domingos, 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Tchau, tchau, povo de Deus! Você acabou de ouvir o programa